Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito bom estar esta noite aqui com vocês. Esse dia que foi calorento, um mormaço, mas estamos aqui, firme e forte. Deus abençoe cada um de vocês que estão aí, Vão abrindo a sua live, compartilhando, que hoje o tema é muito bom. Nós vamos continuar falando também sobre a oração, tá? Mas hoje nós vamos entrar no tema que foi ministrado no domingo. Então, vai se preparando aí em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia sobre nós. Nós te agradecemos por esse dia, pedimos a Tua bênção para essa noite, que o Senhor possa estar aqui conosco, Espírito Santo, e com nossos irmãos em casa, e nos dando sabedoria e mais do que o conhecimento, Senhor, para que possamos entender cada vez mais a Tua palavra e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nos abençoe nessa noite, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fala aí, pastor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom estar aqui. Na verdade, não somos privilegiados. Na semana passada nós não tivemos um grupo familiar e faz falta, né? Faz falta mesmo. Faz falta, eu sei também que muitos irmãos também tinham esse mesmo sentimento, mas estava faltando alguma coisa. Mas graças a Deus nós estamos aqui e, meus irmãos, precisamos que todos vocês estejam interagindo. O tema é maravilhoso. Nós vamos falar, pegando alguns pontos daquilo que o pastor já ministrou no domingo. Mateus 26, então precisamos que todos vocês coloquem ponto de vista, o que vocês estão enxergando, o que vocês estão vendo, para que possamos aqui fazer, como de costume, esse pouco tempo ser muito, muito precioso. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, é um prazer e uma honra estarmos juntos aí no nosso grupo aí. Semana passada foi feriado, então nós temos aí uma pausa, mas estamos de novo aí. Hoje nós vamos estar falando lá sobre o mesmo texto lá de Mateus 26, falando sobre Jesus no Getsemane, Esse mesmo texto aí está só nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Não tem nenhuma citação no evangelho de João, tá? E hoje nós vamos estar falando sobre isso daí. Amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para o texto. Eu vou estar lendo aqui o texto aqui, para a gente dar uma sequência aqui e vocês estarem junto aí conosco, através da sua palavra e da sua Bíblia, em nome de Jesus. Mateus 26, a partir do versículo 36, diz assim, Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pusestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que o meu traidor está se aproximando. Jesus
é traído e preso. Aleluia, né? Nós vimos, né, a ministração disso no domingo, né? E hoje nós vamos estar entrando, né, nesse tema de novo, discutindo mais alguns assuntos sobre este tema, né? Naquele momento Jesus se retirava para o seu momento mais difícil, onde a decisão escolhida seria provada. Ele sentiria e já estava sentindo o peso do pecado do mundo que iria libertar, em forma de angústia, medo e tristeza. Fique imaginando, tentem imaginar vocês a situação de Jesus nesse momento. Era um momento mesmo muito importante. Era um momento muito importante para todo mundo, para toda a humanidade. Mas aquele momento que seria importante para toda a humanidade estava se tornando um peso nas costas de Jesus. Estava se tornando um peso para aquele que se esvaziou de si mesmo, deixou da sua glória para se tornar 100% homem, 100% humanidade. Então ele estaria ali naquele momento sofrendo, retendo sobre ele toda a dor, toda a angústia, todo o medo, toda a tristeza. E ele se retirou naquele momento com os discípulos para orar. Ele precisava naquele momento, era de ajuda. Ele precisava de que o ajudassem em oração. Mas como vemos, todas as vezes que ele pedia para os seus discípulos escolhidos ali para ficar com ele, ele voltava e pegava-os dormindo. Ele voltava e pegava eles cansados ali, com os olhos fechados, dormindo. Sendo que a primeira atitude, a primeira palavra de Jesus naquele momento, fiquem aqui e orem, vigiem, que eu vou ali orar. Esta era o primeiro mandamento ali naquele momento, uma ordem de Jesus. E como eles estavam naquele momento, é como muitas vezes nós estamos, quando recebemos uma ordem de Jesus, num local que é de suma importância, nós agimos com outras atitudes. Eles tiveram as mesmas atitudes. Gente, esse texto aqui é um texto maravilhoso aí, né? Falando sobre o momento ali que antecedeu a prisão de Jesus ali, que antecedeu ali os momentos ali que Jesus seria entregue. Então Jesus se dirige ali ao Getsemane, né, que significa lugar de prensa. Esse lugar é um jardim que fica ao pé do Monte das Oliveiras. E Jesus chegando ali, naquele lugar que ele sempre ia ali, Jesus sempre se dirigia naquele lugar ali para orar. E ele leva Pedro, Tiago e João. E o que chama muita atenção nesse texto aqui é que os discípulos, eles estavam de uma tal maneira que eles não conseguiram ficar uma hora ali. Eles dormiram, pegaram no sono. E enquanto Jesus estava agonizando ali, antecedendo o sofrimento, antecedendo a cruz, antecedendo ali, né, o pecado que ele estava carregando de toda a humanidade, e os discípulos dormem. Jesus os repreende: vocês não conseguem ao menos uma hora. E Jesus os repreende ali: é necessário orar, vigiar, para que não caiam em tentação, né? E uma das coisas, meus irmãos, é que Jesus estava se preparando para carregar a cruz. Jesus sabia do que estava ali esperando. Os discípulos ali não tinham muita noção, mas Jesus sabia do que estava à espera dele. Jesus sabia que haveria de ser crucificado, de ser morto, de ser sepultado. Jesus sabia. Os discípulos ali, até então não, mas Jesus estava se preparando para carregar a cruz. E essa posição aqui de Jesus encontrar os discípulos dormindo ali é que chama muita atenção ali, e é sobre isso que a gente vai estar falando ali. Amém. Meus irmãos, eu hoje meditando sobre esse texto aqui, e mostra aí, tem uma coisa que eu acho que vai ser pertinente para a gente. Mostra aqui sobre afinidades também, né? Afinidades, isso não tem nenhum problema
Não há nenhum problema com se há afinidades, porque nós somos seres relacionáveis, né? Eu posso ter mais afinidade com um, você pode ter mais afinidade com o outro, e não há nada de mal nisso. Meus irmãos, lendo as 3 passagens, nos dá a entender que Jesus levou os 12, levou os discípulos, parou num determinado ponto do Getsemane, ele parou, fica aqui os 9, para esse lugar onde eu quero ir, para esse nível de batalha, para esse nível de confiabilidade, eu vou levar Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, agora por que ele levou os 3? Eu fiquei pensando nisso também, por que Jesus levou os 3? Meus irmãos, nós temos a resposta, se foi em Marcos, se foi em Mateus, a resposta está no versículo 37. Olha o que Jesus confidencia para Pedro, Tiago e João. Assim, então Jesus, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, aí ele começou a sentir uma grande tristeza e disse-lhes, no versículo 38, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Meus irmãos, ele só confessou que ele estava passando internamente por esse grande nível de aflição para esses 3. Os demais não ficaram sabendo. Olha, meus irmãos, devia estar acontecendo uma guerra tão grande dentro de Jesus, e o peso do pecado da humanidade, era o peso da renúncia. Meus irmãos, aqui também, viu? Tem o peso da renúncia, de renunciar ao homem Deus, isso mesmo, e se sujeitar realmente ali, estar ali como humano, como eu e você, sentindo as dores e o peso. Ali também está o peso da renúncia de Jesus, porque, ó, meus irmãos, aquele desabafo que ele faz com o Pai, nos dá a entender que ali, ó, fala assim, ó, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, eu posso não estar aqui, ou eu posso estar aqui também e não sentir o que eu estou sentindo, se você me dá a minha glória. Verdade, verdade. Se você me dá a minha glória, eu passo por isso aqui, tranquilo. Meus irmãos, mas me chama muito a atenção que a esse nível de confiabilidade que Jesus tinha em Pedro, Tiago e João, quando ele fala, ó, meus irmãos, isso ele não, olha aqui, isso é poderoso. Os 9, mesmo sendo discípulos dele, né, mesmo sendo aqueles a qual ele escolheu para dar seguimento ao seu ministério, ele separou 3 e falou assim, é como aqui, ó, é como talvez aqui, separa 3 e fala assim, ó, meu, hoje eu estou com um nível de aflição tão grande dentro de mim. Hoje está, o mundo está desabando, hoje eu não estou legal. Quem são os seus Pedro, Tiago e João que você tem separado para a sua vida? Verdade. Meus irmãos, isso mostra os nossos níveis de relacionamento em que nós estamos pautados, né? E outra coisa que eu acho que mesmo sendo os 3 a qual Jesus confiou, ainda para esse nível de batalha a qual Jesus foi, eles ainda não estavam preparados, né? Ó, 9 ficou na entrada do Getsemane, os 3, acho que no texto de Lucas fala mais ou menos 30 metros, né? Ele adentra, né, para orar. Levou os 3 para 30 metros à frente dos 9, e lá ele confidencia esse nível de batalha que está dentro dele. Meus irmãos, e mesmo assim, eles ainda não estavam naquele nível de compreensão para falar assim, ó, Jesus, você não vai passar por isso sozinho não. Jesus confidenciou e falou assim, ó, me ajuda em oração, orem por mim, e eles não conseguiram orar por Jesus. O legal dessa parte, só auxiliando um pouco meu irmão aqui, e a gente também, que a gente lembra disso, mas eram 8, né? Porque um já estava cheio do diabo, então já estava indo trair. Não, já estava. Sim, era 8, né? Para ajudar. Sim. Mas é uma coisa interessante isso, porque vamos imaginar a situação, né? O que aconteceu? Porque eles estavam tão cansados assim, eles tiveram um dia corrido.
Se você ler os textos antes desse anterior, eles foram para Betânia, eles foram preparar a ceia, eles foram procurar um lugar para a ceia, eles teve um momento que estiveram no Monte das Oliveiras ouvindo Jesus falar sobre o fim dos tempos. O dia deles foi corrido. E essa certa hora da noite eles estavam ali ainda com Jesus. Eu fico imaginando, o Edson, imagino, não comeram, não beberam, não tiveram um tempo para parar, a não ser a ceia, não tiveram um tempo para descansar e estavam ali, né? Os discípulos, 8 atrás, eles, os 3 um pouco mais à frente, e Jesus lá à frente, já no pé do Monte das Oliveiras, orando ao Pai. Então realmente eles estavam cansados, né? Além da preocupação, porque os 3 ali, Pedro, Tiago e João, já eu imagino o pensamento dele, o que deve estar acontecendo? O que deve estar acontecendo para Jesus estar tão assim, desse jeito? Eles ainda não estavam tendo entendimento, meus irmãos, sobre o que estava acontecendo. Eles ainda não estavam com a mente aberta para entender o que aquilo significava, de acordo com o que os profetas já haviam predito. Eles não estavam vendo ainda aquilo. Então eles estavam preocupados, mas de uma maneira humana. Eles estavam com uma preocupação de uma maneira humana, porque eles estavam olhando e vendo, o meu Jesus está triste, está cansado, está angustiado. Mas qual a diferença disso? A diferença existe na situação em que você percebe, né, uma angústia, um temor, um pavor, uma tristeza, você se indigna com aquilo e auxilia e ajuda. Ou você simplesmente cruza os braços e fala, mas a vida é assim mesmo. Isso acontece com todo mundo, né? Tem momento que a gente fica cansado, que a gente para, mas Deus vai te dar força, meu irmão, força lá. Eu fico imaginando essa situação, sabe? De não ter havido uma indignação, né? Ou uma situação que levasse, não, vamos agir, vamos orar então, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar, porque Jesus está passando por uma guerra e a gente tem que estar do lado dele. Essa situação pode nos levar ou a prosseguir e a auxiliar e a estender a mão e a ajudar, ou ficarmos estagnados sem se mover, e o pior, como a maioria de nós fazemos, é assim mesmo. Isso acontece, isso já aconteceu comigo, vai acontecer com você, é normal. Por quê? Por olharmos com os olhos naturais e não olharmos com os olhos espirituais o que está acontecendo. Gente, nós podemos conjecturar aqui muitas situações. É como o Edson está dizendo aqui, realmente eles tiveram momentos ali muito de muita intensidade. E como nós somos seres humanos ali, às vezes isso desgasta fisicamente, o negócio pega. E o fato deles estarem dormindo naquele momento ali, é lógico, né? O desgaste físico, mental, a gente pode conjecturar aqui que deveria ser muito grande ali, e aí eles acabaram dormindo, né? Então a gente pode conjecturar tudo isso. Isso aqui pode nos trazer muitas verdades de muitas maneiras, de muitas maneiras. É como eu disse domingo na ministração, que realmente o Getsemane ali é um lugar de batalha, e realmente não é, o Getsemane da nossa vida não é um lugar para você dormir, é um lugar para você se superar. Nós podemos trazer conjecturar uma outra situação, como o Nil disse aqui, que Pedro, Tiago e João eram pessoas próximas, íntimas, né? A qual Jesus revelou ali a aflição e não revelou para os demais. Isso nos ensina que muitas vezes, até os próximos, muitas vezes, não podem nos ajudar. Faz parte do processo. E não é muitas vezes porque eles não querem, porque eles não estão em condições, né? E muitas vezes Jesus levou eles ali, fala, é melhor eu levar os 3 aqui, que vão, pelo menos não vou estar sozinho, vão me ajudar. Mas às vezes até os próximos falham. Verdade. Porque às vezes é permissão do Pai que você fique sozinho numa batalha. Edson, Nil, ali é. Sabe? Verdade. Então ali, não é que os discípulos pecaram, eles não pecaram em dormir. Não. E eles também, Edson, Nil, os irmãos, e os discípulos não fizeram nada de propósito ali, né? Não, eles estavam numa situação que eles
acabaram dormindo, né? São situações que a gente não tem controle. E meus irmãos, o sono é uma coisa que não adianta. Não adianta você falar que você tem controle sobre o sono. O sono, quando ele vem sobre você, não adianta. E os discípulos ali dormiram. Verdade. Deixaram o mestre ali. Verdade. Né? Então a gente pode conjecturar muitas situações. Pastor, no verso 40 fala assim, ó. Eles estavam de Marcos. Ele fala assim, ó. No verso Marcos 22. Marcos 14 a partir de 32. Mas no verso 40 diz assim, ó. Na parte B do versículo diz assim, ó. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Aí. Não é porque não queriam. Não, era o cansaço, era o sono, né? Só que, ó, viu, Neil, Edson, irmão? Só que a gente pode levar isso aqui para muitos lados. Sim, a gente pode levar. Sim. Mas o que nós queremos colocar aqui, meus irmãos, é o fato de muitas vezes Cristo nos encontrar dormindo. Verdade. Muitas vezes o fato, como foi ministrado no domingo, muitas vezes Cristo vem para nos visitar no Getsemane e nos encontra dormindo. Quando na verdade Cristo ali, ó, veja bem, Cristo sabia muito bem como ele se encontrava, da intensidade, da correria, Cristo, e vejam bem que Cristo os repreendeu pelo fato de eles não poderem orar nem ao menos uma hora. Verdade. É como foi mencionado no domingo, né? Não que Cristo ignorou o descanso, mas Cristo os repreendeu no sentido de dizer assim, não, agora não é momento de dormir. Então a gente pode levar isso aqui para muitos lados, mas o lado que a gente quer colocar aqui é o fato de Cristo ter os encontrado dormindo, quando na verdade Cristo os queria encontrar vigilantes e orando, e isso aqui muitas vezes é como Cristo muitas vezes nos encontra, dormindo. Dormindo. Ó, é legal isso daí, porque em nenhum momento você pode você vai entender na meditação desse texto, Jesus não está dando uma bronca neles. Jesus está chamando a atenção deles para eles na maneira seguinte, quando ele fala assim, ó, ele mesmo fala aqui, na parte B do versículo 40 de Mateus. Então, não pudesses vigiar comigo durante uma só hora? E no 41 ele fala assim, ó, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Nesse momento, a preocupação de Jesus era, hoje vocês estão aqui cansados, mas vai ter momento que vocês não vão precisar estar assim, vocês vão ter que despertar. Vocês vão passar por situações na vida de vocês que vocês vão ter que estar vigilante em oração. Vocês vão passar por situações que vocês vão ter que aprender, que vai ter que ser gasto tempo para oração, tempo para vigiar, tempo para estar disposto, para não dormir, para estar despertado para a situação que vocês vão passar. Mas se aqui vocês não conseguem ficar acordados 1 hora orando, 1 hora vigiando, o espírito de vocês está preparado, esse é forte, esse está preparado. Só que a carne de vocês, porque vocês são humanos, a nossa humanidade, ela é fraca para o pecado, ela é fraca para as situações, ela é fraca para os moveres que acontecem, é fraca para as atitudes. Edson, meus irmãos, a gente pode conjecturar isso aqui muitas vezes trazendo para nós. Porque naquele momento de batalha ali, Jesus estava os repreendendo, que queria que eles estivessem orando e vigiando. E muitas vezes, meus irmãos, o momento que é para a gente descansar, a gente não descansa. O momento que tem muitas vezes da gente carregar as baterias, a gente não carrega. Verdade. Que muitas vezes a gente troca o nosso horário de sono por televisão, troca o nosso horário de sono por redes sociais. Só que no momento da batalha o sono vem, porque você não está descansando no momento que é para descansar. Verdade. Então assim, a Bíblia não diz aqui, o texto aqui, a gente não vê nenhuma passagem, Edson, os irmãos, mas
Quem sabe aqui, se não aconteceu de muitas vezes no momento que era para eles descansarem, eles não descansaram, né? Talvez no momento ali, vamos dar uma descansada e não, tô legal, vamos ficar, como muitas vezes a gente faz, né? Meus irmãos, outra coisa que eu vi aqui, e em cima disso que o pastor está falando aí, o que a Bíblia diz lá em Lucas, o que impulsionou Jesus a orar com mais fervor, ele estava sendo movido pelas aflições dentro dele. Em Lucas 22, 44 diz assim, cheio de grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Meu Deus, vou ler de novo. Aí, 22, 44. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Meus irmãos, realmente, os discípulos não conseguiram orar, sabe por quê? Não estavam sentindo o mesmo que Jesus estava sentindo. Olha aí, Não estavam na mesma sintonia. Se tivesse sentindo o que Jesus estava sentindo, estaria orando com Jesus, mesmo cansado, mesmo morto fisicamente, em qualquer... Sabe por quê, meus irmãos? Isso sou eu e você. Aí você pergunta, para que não serve as aflições? Então está aqui uma resposta dada pelo próprio Jesus. As aflições serviram para que ele pudesse orar com mais força ainda. Meu Deus, olha. Em algumas situações, nós estamos no meio das aflições e mesmo assim ainda não conseguimos orar. Com mais intensidade. Com mais intensidade. As aflições que nós somos acometidos como ser humano ainda não nos empurram para a intercessão, não nos empurram para um lugar secreto. Nós continuamos a dormir, meus irmãos. Agora, aquilo que estava sentindo aqui, era só Jesus, os discípulos não seriam afetados? Claro que seria, como foram. Mas vê ali, meus irmãos, um nível de ainda não estavam na mesma conexão, não estavam na mesma afiação, como nos diz os pentecostais, né? Ainda, meus irmãos, havia um desnível ainda espiritual entre eles. Porque se eles tivessem sentido o que Jesus estava sentindo, eles estariam do lado. Jesus levou, meus irmãos, olha aqui, e não foi falta de aviso, sabe por quê? Jesus trouxe os três e confidenciou o que estava acontecendo dentro dele. Verdade. Tipo assim, vamos ver se isso aqui consegue mover eles, se isso aqui consegue empurrar eles para esse lugar onde eu estou e aonde que um dia eles estarão também. Que eles estarão. Meus irmãos, como não teve o consolo dos três, Deus mandou um anjo. Verdade. Para animar. Meu Deus. Verdade. Foi abandonado pelos amigos. Verdade. Ficaram puxando a madorna. Verdade. Uma sonequinha. Aí ele falou assim, não, sozinho vou deixar meu filho não. Mandou um anjo lá que o animava. Verdade. Tipo assim, vai lá, tá, isso vai acabar. Continua, você vai ver, continua, vai. Tal. É como Deus faz em alguns momentos, como eu e você. Verdade. Forte aí. É interessante isso que ele está falando, porque eu fiz uma ideia disso em casa, eu nem tinha falado nada para ele, ele falou aquilo que eu ia falar agora, mas tá tudo bem. Só para você ver, eu anotei aqui, eu anotei, o momento mais importante exigia atitudes diferentes e eles estavam seguindo o mestre, e o mestre pediu que eles vigiassem e orassem. E por que então não fizeram? Aí, olha o que eu coloquei aqui, eu tenho uma pequena resposta para isso. É que quando não é conosco, não nos afeta tanto quanto com o que está acontecendo com a pessoa. Quando não é com a gente, isso não vai afetar tanto. Essa situação que está acontecendo não vai nos afetar da maneira que afeta a pessoa que está passando. Mas a gente não deve agir assim dessa forma. Sabe? Pois se a dor do meu próximo não me fizer levantar e orar, ou até mesmo entrar numa guerra por ele, então por que eu sou cristão? Meu Deus! Só pelas bênçãos? Porque eu sou cristão, se a dor do meu pastor, aquilo que ele está passando, no jeito de semana dele não me afeta. É só com ele. Meu Deus! Se não me afeta, eu sou cristão para quê? Se cristão é isso.
é carregar cargas uns dos outros, orar um pelos outros, estar ali, disposto a batalhar e a guerrear por aquilo que a pessoa está passando. Olha o que a Patti Stefano disse aqui, eu gostei, somos citados na Bíblia como soldados, e soldados devem estar sempre vigiando e preparados para a batalha. Queremos viver de vitória em vitória, mas fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Verdade. Se você não se importa com as pessoas, a Patti falou tremendamente, se você não se importa, você está fazendo de qualquer jeito. Orar, de jejuar e buscar. Se você não levanta a mão para dizer, estou contigo, essa batalha também é minha, e orar por ele, não vai. É o que nós fazemos na sexta-feira. Olha o que a Adelaide está dizendo aqui, entendo eu que o momento ali era de vigilância e oração dos discípulos. Na verdade, Jesus mostrou ali que há momentos em que vão exigir mais de nós, mesmo em meio ao cansaço. Meu Deus do céu, isso é muito forte, e é uma verdade. É uma verdade. Então nós temos que estar juntos, sim. Sabe, o momento, meu querido, se o Nil está passando por um problema, uma situação que está suando, que está deixando ele realmente sangrando, e isso não me afeta, tem alguma coisa errada comigo, não é com o Nil não, é comigo, tem alguma coisa errada comigo. Havia algo errado com os discípulos? Vamos conjecturar dessa forma, entre aspas. Sim, eles estavam cansados e dormindo. Era o momento que eles deviam estar apoiando Jesus e orando e batalhando com ele e vigiando? Sim, mas não estavam. Por quê? Porque até então eles não estavam entendendo o quanto aquilo estava afetando Jesus, o quanto aquilo estava deixando as entranhas, o ventre, estava deixando o emocional dele, o psicológico dele sendo afetado, né? Como em Lucas, é Lucas que fala do sangue, né? Isso. É Lucas que fala que ele chegou, o sofrimento era tão grande que ele chegou a suar sangue. Olha só, eu pesquisei, segundo o médico legista Lúgide, a descrição de Lucas, que era médico, condiz, segundo o legista, com o fenômeno chamado hematidrose, raro na literatura médica, mas que pode ocorrer em indivíduos que estão sob forte estresse mental, medo e sensação de pânico. As veias das glândulas sudoríparas se comprimem e depois se rompem, e o sangue se mistura-se com o suor e o que é expelido pelo corpo. Agora tu imagina como devia ser aquele estresse mental, a aflição que Jesus estava naquele momento, a situação que ele estava passando de agonia e de dor ali, como um humano naquele momento, porque naquele momento ele era 100% homem, 100% homem. Nós não suportaríamos aquilo, e ele estava ali. Eu também enxergo, pastor, esse texto aí do que remete, mostra lá os discípulos dormindo, enquanto estava acontecendo uma grande batalha, né? É diferente da parábola das bodas. A parábola das bodas lá, eles não foram dormir, mas cada um estava cuidando das suas coisas. Verdade. Aqui eles estavam cuidando do corpo, né? Não, preciso dormir, tive um dia difícil, preciso dormir. Hoje não dá para me ir, hoje não dá, me desculpa aí, Deus entende, mas hoje eu preciso descansar, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu preciso fazer aquilo, hoje não dá para me fazer, hoje eu estou impossibilitado de fazer, né? Então, quer dizer, na verdade, humanamente, meus irmãos, nós sempre vamos estar cercados de desculpas para não estar fazendo, mas a grande verdade é que não estava na mesma filiação que Jesus estava, não estava conectado no mesmo propósito, não estava co-participante das mesmas aflições, não era participante das mesmas aflições que Jesus estava passando naquele momento ali. Gente, olha, e uma das coisas aqui que Jesus ali naquele momento ali, né, que orou com grande intensidade devido à aflição que ele estava passando ali, e o que a gente quer colocar é o poder da oração, somente a oração. Amém. Somente, meus irmãos, somente a oração pode nos levar para um outro nível em Deus. Somente a oração.
somente a oração. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no texto de Lucas, no capítulo 22, é aqui, ó, né? Jesus estava diante de uma grande aflição, mas diz no capítulo 40, no versículo 41, ó, ajoelhou-se e começou a orar. Quer dizer, aquela aflição era tamanha que levou Jesus a se ajoelhar e orar. Mas lá no versículo 45 diz aqui, ó, depois de orar ele se levantou. Somente a oração é capaz de nos levantar das nossas aflições. Boa. Jesus chegou ali com uma aflição que o colocou de joelho, né? A aflição foi tamanha que o colocou de joelho. Mas diz o versículo 45, e depois que ele orou, aí ele se levantou. Meus irmãos, há situações que irão nos colocar de joelho. Amém. Se a gente não entender que somente a oração é capaz de nos levantar e nos colocar de pé. Verdade. Somente a oração é capaz de nos livrar de algumas aflições. Somente a oração é que é capaz de nos dar vitória. Tá? E fica aqui esse aprendizado para nós. É tempo, meus irmãos, é tempo de orar. A igreja tem um chamado à oração. Você cristão, né, como Jesus aqui, se preparando para carregar uma cruz, e você tem a sua também para carregar. Mas é necessário passar pelo Getsemane, mas passar pelo Getsemane orando, vigiando, não dormindo, não assim, né? Nessa sonolência espiritual, esse sono aqui, meus irmãos, que a gente está se referindo, não, a gente está trazendo isso aqui, não é para o que está, não é isso. É a sonolência espiritual de muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo o momento, você está desconectado no mundo espiritual. Você não está entendendo o momento da igreja, você não está entendendo o seu momento. Muitas vezes você está desalinhado com o momento de Deus, com o seu momento. E você não está reagindo à altura. Né? Então é necessário, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha, é um momento muito sério, meus irmãos. É um momento muito sério. Eu vou ler, antes de concluir, eu vou ler o que a Adelaide colocou aqui, que eu gostei, ó, e é verdade. Lembro-me do jovem que dormiu e caiu da janela enquanto o apóstolo Paulo pregava. Faltou vigilância e concentração no momento da palavra. Isso acontece com muitos de nós dentro da igreja. É verdade. Muita gente está lá, do lado da janela, ouvindo lá, ouvindo louvor, mas com sonolência, cai da janela. E aí levanta: onde estou, quem eu sou, o que estão fazendo. Não sabe. Isso é muito sério, meus irmãos, porque muitas vezes nós vemos irmãos, nós vemos pessoas passando por situações de Getsemane ali, em que estão ali precisando se fortalecer na oração, se fortalecer na leitura da palavra, se fortalecer na comunhão, se fortalecer em participar das obras do Senhor, na casa do Senhor, e não estão dormindo, estão precisando realmente despertar. Não estão, a casa está um pandemônio, está tudo virando de cabeça para baixo, e a única coisa que a pessoa está fazendo no Getsemane é: Pai, afasta de mim esse cálice. Só que esquece o restante da palavra, da frase, que Jesus diz: mas não seja a minha vontade, seja a tua. E aí Deus vem falando: é a minha vontade que você continue no Getsemane. Então, meu filho, levanta e vai orar, vai chorar, vai espremer seu corpo aí para ver se sai sangue. Nossa, sim. Olha, Hebreus, aqui ó, está aqui ó, Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 4. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. As provas revelam o amor do Pai. Versículo 4: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Oh glória, meu Deus, olha aí que texto. Então ainda não passamos o sofrimento de derramar nosso próprio sangue, meu irmão. Ali ó, como Jesus nesse momento de sofrimento pelos nossos pecados, não é pelo dele não, porque ele era santo e perfeito. Não havia dor, o pecado nele. Ele suportou suor de sangue por nós, pelos nossos pecados. E nós ainda não chegamos a isso. E queremos chegar no Getsemane e falar: Pai, afasta de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando mais não. Só que esquece de falar que seja feita a tua vontade, não a minha.
Aí a situação está virando, está um pandemônio em casa, está tudo de ponta cabeça, e a pessoa não faz nada, está dormindo. E esquece que a oração, como Jesus aqui, nós vemos aqui, foi em Lucas, do anjo, que o anjo veio e visitou Jesus e o confortou, e esquece que a oração faz com que a glória de Deus chegue até você para te trazer consolo, conforto. E por que eu estou falando isso antes de passar para os meus irmãos aqui? Olha só o que diz Atos capítulo 4, versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unanimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste porque os gentios se enfureceram e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações pagãs e o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, realizando tudo que é em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Olha o versículo 30: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus, a vida da igreja de Cristo. Olha que forte a oração, olha a união, olha a preocupação com a situação que Pedro e João passaram, olha como isso doeu neles, e através da oração eles viram a glória de Deus. E muitas vezes você quer ver alguma coisa na sua vida, mas esquece que é só através da oração que o poder de Deus vem. Meus irmãos, outra coisa também que mostra no texto aqui, no texto de Mateus aí que nós estamos lendo aí, é na verdade a dificuldade quando o problema não é nosso, quando o problema é do nosso irmão. Quando o problema é do nosso irmão, então o problema é do nosso irmão, não é meu. Meu Jesus. A dificuldade do povo ir na sexta-feira ou de orar por outras pessoas é porque a gente tem dificuldade de sentir a dor do outro. Então, na verdade, Jesus ali ficou sozinho ali. Porque o que moveu Jesus a orar com mais intensidade era a aflição que estava dentro dele. Aquilo estava dentro dele, não estava dentro do outro. Não estava dentro de Pedro, Tiago e João, estava dentro dele. E mesmo Jesus desabafando, aquilo não foi capaz de mover eles para aquele nível de intercessão que Jesus estava precisando, daquela parceria que Jesus estava precisando. Então Jesus ficou só. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que para socorrer o necessitado, Deus o visitará no leito. Amém. A recompensa é quando a gente para nossas coisas para fazer em prol do outro, para fazer em prol do reino. Deus vem mover os céus a teu favor. Mas isso mostra, meus irmãos, um nível de egoísmo que há no meio da humanidade. É no meio da humanidade, né? Aqui nós podemos pegar o caso do samaritano. Meus irmãos, aqui faltou empatia, faltou isso muitas vezes o que a igreja precisa ter. O que nós fazemos na sexta-feira, o que muitos aí fazem na casa, na sexta-feira, de orar lá. Estamos orando pelo nosso Brasil, estamos orando pelas autoridades, estamos orando pelos irmãos enfermos, estamos orando por isso, por aquilo, em prol dos outros. Em prol dos outros. E eu gostei do que a Teca colocou aqui, ó, que a dor dos outros venha a doer em nós. Não podemos nos conformar com a situação que estamos vivendo, ou que os nossos irmãos estão vivendo. Amém. Meus irmãos, e como que se vence essa batalha? É através de armas? De porrete? Não. Meus irmãos, é através de oração. Não há outro método, não há outra fórmula, é somente oração. E a oração agregada a jejum, jejum agregado a oração, mas é a única arma que Deus nos deixou. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, né? Não é contra fulano, contra ciclano, são contra potestade, principados e príncipes
que domina esse mundo tenebroso. Amém. Glória a Deus. Às vezes aqui, olha, meus irmãos, Jesus estava naquele momento ali defendendo os interesses do reino de Deus. Muito diferente das vezes que às vezes a gente não defende nem os nossos, quanto mais os interesses do reino de Deus, né? E Jesus estava ali defendendo o interesse da humanidade ali, né? Ele não estava defendendo o interesse dele. Ele não estava ali passando por aquilo visando alguma coisa. Ele estava defendendo os interesses do reino de Deus, né? E é para isso que nós fomos chamados. Nós temos um chamado para defender os interesses do reino de Deus. É o que nós fazemos ali na sexta-feira. Aleluia. A nossa vida é essa. É para defender os interesses do Pai, né? O que Jesus fez ali naquele momento ali, hoje nós não nos isenta de não fazermos também. Defender os interesses do Pai. E Jesus viu ali que naquele momento ali, engraçado, que Jesus, antes de ir para o Getsêmanes, confessou para eles na ceia que naquela noite eles todos iriam lhe abandonar. Falou: nesta noite todos vocês me abandonarão. E foi exatamente o que eles fizeram. Foi o que fizeram. Engraçado, Jesus ainda disse para eles: nessa noite vocês todos me abandonarão. E Pedro: não, jamais, eu vou te abandonar. E Jesus disse: Pedro, nessa noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Verdade. Você vai me negar 3 vezes. Ele falou: não, jamais. E no final das contas acabou abandonando. Meus irmãos, nós carecemos disso, né? Carecemos de termos esse entendimento, mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está movendo os corações, está movendo aí, está trabalhando na tua vida, está trabalhando nas nossas vidas, para que a gente tenha esse entendimento. Meus irmãos, nós precisamos juntar as nossas forças em oração. Aleluia. Precisamos juntar as nossas forças em oração. Você, mais do que nunca, precisa se levantar como um homem, como uma mulher de Deus, em oração. Antes de sermos reconhecidos por qualquer coisa, temos que ser reconhecidos como pessoas que oram, que amam a oração, né? Então, é como eu disse domingo na ministração, né? O nosso chamado, antes de qualquer coisa, é o chamado para orar. E vamos, meus irmãos, vamos fazer disso uma ferramenta poderosa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pena aí que a nossa hora já está praticamente se findando aí, né? Verdade. Ó, a Adelaide falou: aqui na live também o povo encontra dificuldade em entrar. É o Getsemane que o povo não quer despertar. Verdade, é isso mesmo. Azazá, gostei do que ela falou. Todos nós temos dificuldade, mas não podemos sair da presença de Deus em nenhum tempo. É isso mesmo. Verdade, Zazá, isso mesmo. Beijo, não minha podemos, querida. É verdade, não podemos Maria, né? A irmã Maria, né? Aqui, beijo, ó, falando, beijo, né? Maria. Beijo, Deus abençoe, né? Ó, isso é o que importa para nós. Nós estamos aí nessa campanha de jejum. Hoje foi o 21º dia desse jejum, amanhã é o 22º. Passamos da metade, estamos indo aí para mais 2 semanas aí, se Deus quiser. Estamos quase chegando lá no finalzinho dessa grande festa que nós vamos realizar. Mas é um Getsemane que a igreja está passando junto. E precisamos que estejamos todos com os olhos abertos, despertos, para orar e para jejuar, para continuarmos batalhando. Porque nós temos ouvido aflições, as pessoas estão contando na igreja, né? Ou pessoalmente, olha, tá difícil, a batalha tá grande, tá complicada, a porta não está se abrindo em alguma área, né? Em alguma situação. Exige de nós continuar guerreando e orando para que isso mude. Meus irmãos, só aqui antes da gente já dar os pormenores, eu quero aqui antes da gente já dar isso. Meus irmãos, esse é o momento, sabe do que, meus irmãos? A gente despertar aqueles que porventura estão ali meio que dormindo no Getsemane. Amém. É despertar, irmão. Tô sentindo sua falta, irmão. Tá acontecendo alguma coisa, tá precisando de algo. Talvez é tempo disso, é tempo. E glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus por aqueles que estão firmes aí na igreja. Nós temos uma turma boa. Olha, Deus abençoe a vida dos irmãos que têm entendido. Glória a Deus. Sabe, que têm estado presente,
que tem feito de tudo ali para não faltar, para estar presente, meus irmãos, ali nos cultos. Quero pedir aos irmãos, façam de tudo para chegar cedo no culto, né? Sejam pontuais, né? E glória a Deus por isso, mas tem uns aí que talvez está Vamos fazer um mutirão. Gente, vamos nos ajudar, meus irmãos. Manda mensagem para aqueles que talvez você está sentindo falta, que você não está vendo no culto. Manda mensagem, vamos se mobilizar, para isso, meus irmãos, em nome de Jesus, para que Deus possa despertar, para que Deus possa levantar, para que Deus possa fortalecer, né? Muitas vezes a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui sentenciando ninguém, não, que às vezes a pessoa não está se encontrando no momento bom, e a nossa função é pegar na mão. A gente quer pegar na mão, a gente não quer abrir mão de ninguém. Amém. Né? A gente não quer abrir mão de ninguém, a gente não quer abrir mão de ninguém, não, mas a gente está aqui para pegar na mão. Então, se você puder, faça isso, ajude, manda mensagem e tal, e vamos nos ajudar. Amém. Em nome de Jesus. O Reinaldo falou algo tremendo aqui, ó. Irmãos, fazemos parte do exército e estamos cercados. Vamos para a batalha aí, ó. Ó que bênção. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Até que aqui para encerrar, ó, na realidade agora a igreja está fazendo 40 dias de jejum e oração, mas devíamos não parar nunca. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros em todo o tempo, não só nos 40 dias. Verdade, verdade mesmo. Então é uma função nossa, meus irmãos. Vocês estão em casa, nós aqui, pegar o telefone, ligar pro irmão que não está indo para a igreja, não está indo na sexta-feira lá, não está participando das lives, perguntar o que está acontecendo, convidar, porque todos somos importantes. Existe uma importância em nós que é importante para a igreja. Temos que estar juntos em nome de Jesus. Viu, ô Teca? Nós só vamos dar, que terminou os 40 dias, a gente bebe um pouco de água e volta. E ó, daqui a pouco a gente está em outra batalha de novo. Eu creio. Amém, maravilha. Ô glória. Meus irmãos, quinta-feira o nosso culto, 20 horas. Sexta-feira, intercessão, se você puder, venha orar conosco, em nome de Jesus. E domingo, o nosso culto maravilhoso, culto da família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem mais? Dia do quilo, hein? Não esquece, domingo, hein? Dia do quilo, hein? Não esquece de levar seu quilo. Beijo, meus irmãos. Fica com Deus. Ótima semana. Deus abençoe. Beijo no coração de todos vocês. Vitória, glória, poder de Deus aí sobre vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. A vitória é daquele que o contemplar.